Olá, queridos, graça e paz a todos. Gostaria de gravar esse vídeo aqui para falarmos sobre seitas judaicas da época de Jesus, ou, de preferência, vertentes judaicas da época de Jesus. Para entendermos acerca de vertentes judaicas, são repartições dentro da religião judaica, a saber, para entendermos, é como se a religião cristã, com as suas denominações que acabam divergindo no seu modo de pensar, divergindo acerca dos costumes, porém o foco é o mesmo, né? O foco final é o mesmo. Então essas são as vertentes. E as vertentes, as seitas judaicas da época de Jesus, conhecidas biblicamente como fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Para entendermos acerca disto, usaremos por base o escritor judeu da época, ano 67 depois de Cristo, conhecido como Yosef ben Mataniahu, que foi um judeu que lutou contra o Império Romano, e numa dessas lutas ele acaba se rendendo ao domínio do Império Romano, na época Vespasiano. Ele acaba sendo um aliado do Império Romano. É por isso que ele não é muito bem visto pelos patrícios de fé, os judeus, por acabar se aliando ao Império Romano, e ele acabou sendo uma chave importante, pois ele acabou se tornando um intérprete de Roma, e ele escreveu sobre a história dos hebreus, né? E começou os seus escritos no ano, ou melhor dizendo, começou seus escritos aproximadamente no tempo de Esdras, Neemias, e até o ano 70, né? Até o ano 70, quando o templo foi destruído por Tito, que era filho de Vespasiano, que o próprio Joséfo era aliado. Flávio Joséfo, tanto que o nome Flávio, ele herdou do sobrenome de Vespasiano, ok? Ele escreveu 2 livros, que serão os livros que eu usarei aqui para falar desse assunto, que é Antiguidades e Guerras Judaicas. A palavra, falar primeiro acerca de fariseu, a palavra fariseu vem de perishá. Perishá significa separado. Os fariseus, eles eram uma elite dessas 4 vertentes judaicas. Os fariseus, eles se separavam, pois achavam estar num nível mais elevado de santidade, por isso ele se separava dos demais. Então eles eram separados. Os fariseus, eles acreditavam acerca da recompensa após a morte, e esse pensamento dos fariseus, que diverge de outros, das outras seitas que eu acabei de citar, os saduceus, os essênios, os zelotes, tem pensamento entre eles que diverge. Por exemplo, tem denominações evangélicas que divergem dos pensamentos de outros, entendeu? Então assim era eles. Eles acreditavam na recompensa após a morte, coisa que Jesus também concorda. Eles acreditavam que a lei oral era de pé de igualdade com a lei escrita. O que era a lei oral? A lei oral era exatamente aquilo que os seus antepassados passavam de pai para filho, e assim ia passando. Então eles colocavam a lei oral como pé de igualdade com a lei escrita. Aqui já Jesus não concorda muito com isso, pois acaba tendo choque, acaba tendo
acaba se tornando, como posso dizer, acaba se chocando com aquilo que está escrito. Para isso, se não vejamos em Mateus, deixa eu ver se é Mateus ou é Lucas que Jesus fala, não, é Marcos, capítulo 7 e verso de número 13. Marcos, capítulo 7, verso 13, diz assim a palavra de Deus: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Aqui Jesus está falando que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a essa. Perceba que aqui Jesus está dizendo: vocês acabam invalidando a palavra de Deus, que é a lei escrita, pela vossa tradição, que é a lei oral, que vocês de geração em geração vão passando. Então, essa lei oral, quando ela não está compatível com a lei escrita, acaba invalidando, e Jesus repudia isso em Mateus capítulo 7, verso 13. Pois não, pois bem, os fariseus também, eles tinham, não posso dizer, uma vaidade muito grande. Eles queriam ser vistos, faziam orações públicas, isso em Mateus capítulo 23, Jesus os repudiam de uma forma bem enérgica, a ponto de Jesus chamá-los de sepulcros caiados, ou seja, são bonitos por fora, mas podre por dentro. Jesus é bem enérgico na repreensão em Mateus 23 aos fariseus, pois eles faziam suas orações em praça pública para ser visto, eles colocavam fardos pesados no povo, eles fechavam a porta do céu para aqueles que queriam entrar, eles não entravam e nem deixavam entrar, tudo palavras de Jesus acerca deles. Eles gostavam dos primeiros assentos, dos primeiros lugares, enfim, eles eram muito exclusivistas, gostavam de serem exaltados, assim se pode dizer, né? Então esses eram os fariseus, ok? Agora vamos falar sobre os saduceus. Os saduceus, a palavra saduceu vem de setoquim ou de setaquim, e essa pronúncia de setoquim, muitos dizem que vem de setacá, né? A origem, a teoria do historiador por nome de David Flusing. David Flusing, ele diz que a origem veio do tratado de Pirkei Avot, no Talmud. Pirkei Avot significa a ética dos pais. Pirkei Avot, no capítulo 1 e no verso 3, diz assim: Antigo Notissoco, um discípulo de Simão o Justo, dizia: não sejais como servos que servem o seu senhor na esperança da recompensa, mas sim como servidores que não esperam nenhuma remuneração. Assim, o temor de Deus estará convosco. Esse rabino Antigo Notissoco viveu no 3º século antes de Cristo, e diz a tradição que ele tinha 2 discípulos. Um discípulo chamava Boetus e outro Zadok. Eles destacavam, ou melhor, eles debatiam sobre esta frase que acabamos de ler do antigo, né, do rabino antigo, que viveu no 3º século. Boetus vai dizer que deveria-se servir de coração, sem pensar em recompensa. Já Zadok dizia que não existe recompensa. Porém, a conclusão é que os saduceus, eles vieram da linhagem de Zadok, da linha de pensamento de Zadok. Eles concordam com Zadok quando dizia que não existia recompensa. Perceba que isso entra em choque com os fariseus, porque os fariseus,
eles acreditavam na recompensa após a morte. Já os saduceus não acreditavam em recompensa. Eles não acreditavam em recompensa após a morte e eles não acreditavam na ressurreição. Então, você já vê divergência entre linhas de pensamento dessas vertentes judaicas da época. Eles eram muito mais céticos, apesar de serem religiosos, no tocante a coisas sobrenaturais, eles eram muito céticos, mesmo seguindo a lei de Moisés. Eles acreditavam que o Messias existia para eles, era na verdade uma prosperidade, né? Um tempo de prosperidade, um tempo de paz. Eles não acreditavam em nada daquilo que é sobrenatural. Mateus 22, verso 23, vamos ler Mateus 22, verso 23, vamos ler o que está escrito. Mateus 22 e verso 23, diz assim: No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará o seu irmão com a sua mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou a sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus repudia a incredulidade dos saduceus acerca da ressurreição, né? Aqui Jesus ele repudia e diz mais ainda: vocês nem o poder de Deus vocês creem, vocês são céticos, religiosos céticos. Porque na ressurreição, verso 30, nem casam, nem se são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, vocês estão muito preocupados e associando as coisas terrenas com as coisas espirituais, e isso não tem concordância. Então, vejamos, enquanto os fariseus, na maioria, eles eram humildes, né? Estudiosos vão dizer que na maioria os fariseus eram humildes, né? Eles não eram como os saduceus, que já eram pessoas de posses aquisitivas. Os saduceus eles eram mais politizados, eles eram mais políticos, eles tinham relações com Roma. Já os essênios, a terceira vertente que vamos falar, os essênios, Flávio Joséfo, ele acaba sem esconder a sua admiração por eles. No livro Guerras Judaicas, livro 2, ele diz a mais perfeita das vertentes. Olha só, a mais perfeita das vertentes. A palavra essênio, na sua etimologia, é muito debatida e provavelmente ela vem da palavra exim, que vem do verbo assar, que é fazer em hebraico, ou aqueles que fazem. Eles colocavam em prática as leis, ou seja, eles não eram apenas teóricos, eles eram aqueles que faziam de fato. Eles tinham seus rituais que eles achavam corretos, e as leis eles iam lá e faziam. Eles não apenas eram aqueles que pregavam, mas sim viviam o que pregavam, né? No livro Guerra Judaica 2 diz que eles dividiam as suas posses, praticamente não tinham propriedade nenhuma. Se você for analisar, dessas 4 vertentes judaicas, eles eram as mais simples, porque, como diz, eles se dividiam as suas posses, então não tinha aquele que tinha mais ou tinha menos, eles viviam de comum acordo, assim, semelhantemente à igreja primitiva, que eles depositavam nos seus bens
aos pés dos apóstolos, né? Eles também, os essênios, antes do pôr do sol, eles acordavam e faziam suas orações para pedindo que o sol se ponha, né? Eles tinham essa busca e essa gratidão pelo dia que viria, né? Eles se isolavam, faziam os seus rituais de purificação. Eles eram bem obsessivos nesses rituais de purificação. Eles tinham os seus tanques, conhecidos como mikveh. Esses mikveh eram os tanques de purificação. Alguns vão dizer que João Batista ele poderia ser um essênio ou ter grande influência dos essênios, porque João Batista ele se vestia simples, né? Ele se isolava, o deserto, o lugar de isolamento, e ele vinha com a prática do batismo. Então muitos vão dizer que João Batista ele tinha essa vertente dos essênios, essa vertente purista, né? Jesus, tendo contato social, Jesus mostra que ele discorda dessa visão dos essênios. Perceba que em alguns casos Jesus concorda, em outros casos Jesus discorda. Essa questão dos essênios serem isolados, Jesus mostra que ele discorda quando ele tem contatos. Os essênios, eles se isolavam tanto, eles tinham essa questão da purificação, que muitos nem se casavam. E outros que se casavam tinham poucas relações sexuais com as suas mulheres, acreditando na questão da purificação, que estariam se sujando com isso, né? Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, 1 Coríntios capítulo 7, verso 3 ao 6. 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder no seu próprio corpo, mas tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder no seu próprio corpo, mas tem na mulher. Não vos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo. Ou seja, que não defraudeis, mas por consentimento mútuo, é a questão da separação, separar por um tempo. Por algum tempo, para vos aplicardes à oração, ou seja, vocês em consentimento mútuo, ou seja, em concordância, vocês se abstêm um do outro para o propósito da oração, né? E depois juntai-vos outra vez para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Então aqui até o apóstolo Paulo, ele não é de acordo com a visão dos essênios, ok? Agora vamos falar da última vertente, que são os zelotes. Zelotes que vem de canime, aqueles que têm zelo pelas coisas. Por isso que vem da palavra zelote, aqueles que têm zelo. Eles são citados nos livros de Joséfo, Antiguidades, livro 18, e Guerra Judaica, livro 2. Foi fundado, os Zelotes foi fundado por Judas Galileu, que liderou uma revolta contra os romanos. Eles eram aqueles que não aceitavam os impostos abusivos de Roma. Eles não aceitavam ser dominados por pessoas que não eram da sua própria pátria, né? Então eles não aceitavam. É tanto que Jesus é contra isso, que Jesus, quando ele é questionado em Mateus capítulo 22, verso 16, e Jesus responde, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus é contra essa visão dos zelotes, né? Vamos ler Atos capítulo 5, verso 33 ao 39, vai dizer assim: e ouvindo eles isto se enfureciam
e deliberavam matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, cautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo: se alguém a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Verso 37, depois deste levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Perceba aqui que ele é citado, Galileu da Galileia, né? Esse Judas Galileu. E aqui Jesus mostra, né, como eu falei, de não concordar com a revolta dos zelotes, ok? Que eles não aceitavam. Ele se revoltava a ponto de fazer uma rebelião e lutar até mesmo a perder a sua própria vida, defendendo os seus ideais. Jesus aqui, ele concorda com algumas coisas e discorda de outras, porém, Jesus aqui, ele não segue nenhuma dessas vertentes. Jesus não veio seguir vertente nenhuma. Jesus veio pregar o evangelho do reino. E esse evangelho do reino não cabe nessas caixinhas dessas vertentes aqui dos judeus da sua época e nem dos dias atuais. Jesus não cabe em nenhuma caixinha da religião que são fragmentadas, trazendo para nós como denominações, ok? Então é isso, fico com esse vídeo, espero ter sido claro no meu entendimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.